Oi gente, tudo bem? Vindo aqui para mais um vídeo no canal, vou mostrar para vocês hoje, eu vou estar reformando, né, alguns quadros que eu fiz que deram errado e eu vou mostrar para vocês quais são. Já tem um vídeo aqui no canal que eu tô mostrando os meus quadros que deram errado. Tá me dando agonia, eu odeio errar, tipo, fazer alguma coisa e errar, então eu vou estar consertando isso hoje, tá? Vou mostrar pra vocês quais são os quadros, só um momentinho. Ó, gente, mostrei no vídeo anterior esse quadro aqui que eu tentei fazer, né, o negócio do Alice no País das Maravilhas. Ficou uma viagem meio alucinógena, né, não ficou legal, então eu vou estar reformando ele inteiro. É bem provável que eu vou tacar um branco nisso aqui e, enfim, reformar ele todo. Logo, nós temos esse aqui também, que é o quadro que eu ia fazer os cogumelos e não terminei nunca, então só tem o fundo pronto. Vou dar uma incrementada a mais nas coisas, mas vou fazer os cogumelos hoje também. E nós temos esse aqui, que começou bem, né? Como vocês podem ver, até que tá legal. Só que caguei aqui com essas nuvens douradas, que não faz sentido nenhum. Separei algumas tintas aqui também. Aqui tá dentro de um quadro que também vai ser o próximo que eu vou reformar, viu? Quero trazer um quadro, assim, porque dá pra gravar uns 5 vídeos, viu, gente? Só dos quadros que deu errado. Hoje eu vou reformar 3. No próximo mais 3, mais 2, mais 1, vamos ver. Um potinho com água pra limpar o pincel. Isso aqui é a base acrílica, que eu vou passar provavelmente em algumas delas. Alguns pincéis também. O nosso maravilhoso cavalete. Paninho para limpar o pincel também depois que eu coisar. Tô com essa maravilhosa paisagem, gente, entendeu? Eu acho que vai ser bem gostoso de pintar aqui. Primeira vez que eu vou pintar aqui no quintalzinho. Tem essas plantinhas, enfim, gente. Vai ser bem gostoso, mostrando pra vocês uma visão geral. É aqui que eu vou pintar hoje. E é isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim, quero saber a opinião de vocês. Deixa um like também, se inscreva no canal. E é isso, gente. Agora é o momento de relaxar. Vou colocar um áudio de fundo explicando um pouco também. Mas no mais, é só pra relaxar mesmo e apreciar a arte. Então, gente, começando aqui a pintura, né? Esse quadro, ele tinha ficado bem bonito, a parte de baixo dele. E aí, enfim, fiz essas nuvens que não faz sentido nenhum. Não fizeram sentido, então tô indo consertar. Eu fui nas cores um pouquinho mais fracas primeiro, então eu fui no azulzinho bem bebê. E ele tem uma pigmentação muito boa, então eu consegui praticamente cobrir a nuvem só com o azul bebê. Eu ainda vim por cima depois com um pouco do rosa, para dar um contraste com o rosa que eu tenho embaixo nas flores, então dá uma impressão de... Fica uniforme, digamos assim, dá uma harmonia na tela, quando a gente usa a mesma cor em cantos específicos, né, diferentes também, e dá uma, sei lá, gente, preenche, sabe? Sabe quando você vê uma tela degradê, mas parece que a primeira cor tá com a última tá com a primeira. Então é essa impressão que a gente quer deixar, sabe? De uma tela boa de se olhar. A arte é isso, né? É você gostar de olhar para aquilo e apreciar aquilo. E pode parecer fácil, mas não é. É bem trabalhoso a gente pensar em deixar as cores harmonizadas e pensar na paisagem. O rosa faz toda a diferença, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, espero que sim, mas esses pontos que eu coloquei rosa, que tá próximo do azul, contrastaram bastante. Aí vocês conseguiram ver, eu tava bem preocupada, porque eu peguei um rosa metalizado, e aí eu comecei a colocar um pouco nas flores e coloquei um pouquinho no céu também, tá? Desse rosa. Então, se você vira um pouco a tela, dá pra você ver melhor esse rosa metalizado, fica bem bonito. Vocês vão ver em algumas partes também, tá? Que eu vou estar colocando esse rosa. Coloquei tipo umas pintinhas azuis também nessa planta que eu fiz na tela. Deu toda a diferença, deu uma profundidade maior. Eu tava sentindo que tava muito cru, então eu coloquei, eu não sei que planta é essa, é a planta da minha imaginação, tá, gente? E aí o que eu fui fazer é cuidar também para ficar uniforme, né? Trabalhei um pouco a sombra, depois a estrutura, fundo, frente, né? Para não parecer uma planta solta.
E fiz uma lua bem bonitinha. Eu gosto muito de colocar lua, estrela nos meus quadros, enfim. Eu acho que dá um charme. Fiz uma estrelinha só, grandinha, próximo da lua. E como vocês podem ver, gente, são coisas que têm muitos detalhes. Se você for com calma, paciência, você consegue. Então, não surta, tá? Eu cortei a parte que eu errei, mas eu tentei colocar mais umas outras 2 estrelas grandes, não gostei e cobri. Então, vai com calma, tudo pode ser consertado na tela, tá? Quase tudo, mas assim, vai com calma e se errar, não surta, tá? Coloquei umas estrelinhas pequenininhas, que eu acredito que tenha combinado muito. Sem as estrelinhas não teria ficado a mesma coisa. Eu acho que complementou de uma forma muito bonita. Eu fui fazendo algumas maiores e passando o dedo para parecer estrela cadente, sabe? Meteorinhos. E também deu todo um charme. Nessa parte você consegue ver melhor o metalizado, né, o rosa metalizado que eu falei pra vocês. O sol, ele tava começando a aparecer, então em determinados momentos que eu saía, me virava, ou ia buscar alguma coisa, o sol batia e deu pra ver certinho nas flores e na parte do céu, que fica bem bonito, dá um brilho, uma cor assim pra tela maravilhosa. Indo para a próxima tela, essa tela eu vou fazer os cogumelos, então peguei um pouquinho do rosa, verde e comecei primeiro com os cogumelos mesmo. Peguei um pouco do rosa e do branco, comecei a fazer... Esse mosquitinho começou a me atrapalhar, gente, então vocês vão ver eu toda hora lutando com ele, porque eu não sei se era o cheiro da tinta, eu tava usando a acrílica, não sei se eu tava docinha, entendeu? Mas ele não saiu da minha cola. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo como se fosse umas bolinhas mesmo, sem formato definido, tava indo pela minha imaginação. Nunca tinha feito, tipo, esse tipo de cogumelo antes. Eu fiz um cogumelo diferente de um cogumelo que eu já tinha pintado uma vez. E tava arriscando ali tudo, viu, gente? Tava dando certo no começo, depois teve uma hora que parecia que ia dar tudo errado, mas deu certo no final, tá? Usei o vermelho, um vermelho bem vivo, porque eu ia usar ainda branco, um pouco do rosa. Então, eu sabia que se eu não usasse um vermelho bem forte, ia ficar muito apagado, como aconteceu de uma última vez que eu pintei. E eu queria outro estilo, eu queria uma coisa bem viva e lúdica ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer as sombras de branco na parte da carninha do cogumelo, digamos assim. Esses outros 2 que eu pintei embaixo, infelizmente eu tive que apagar depois, vocês vão ver um pouco mais pra frente. Tive que apagar porque o mato não estava dando certo, estava cobrindo muito. Eu queria uma outra coisa, então eu tampei eles e fiz mais um depois, tá? Vou deixar vocês aí assistindo. Barulhinho de chuva, né, galera? Começou a chover aqui, mas eu espero que vocês estejam me escutando bem. O mato é sempre uma parte bem complicada, porque para você fazer uma grama que não fique feio, não pese na pintura, é necessário muitas camadas de cores, sombras. Então, vocês vão me ver aí trabalhando com o verde muito escuro, depois jogando um amarelo e jogando um verde claro, e jogando um preto e depois um branco. Isso tudo porque eu preciso de sombra e eu preciso de cor. Quando a gente vê um mato, ele muito raramente tem uma cor só, sabe? Tipo, só verde. Não. A gente vê diversas cores numa grama, então a gente precisa trabalhar isso. E pode parecer que vai dar tudo errado quando você começa a colocar um amarelo, um branco, mas no final, quando você olha a pintura num todo, faz total diferença.
e chegou a minha parte favorita na pintura, que foram as lavandas. Eu não ia colocar, foi de última hora que eu tive essa ideia e fez total diferença, gente. Combinou com o fundo do céu roxo, né, roxo com branco, e eu fiz lavandas com bastante profundidade também, então eu usei ali no mínimo uns 4 tons de roxo e alguns pontos de luz com o branco. Combinou bastante com o cogumelo, deu todo um ar místico também que eu adorei. E aí a gente vai pro céu. Essas nuvens me deram muito trabalho, porque eu queria fazer uma nuvem totalmente diferente das que eu já tinha feito. Eu amo fazer céu e nuvem, então é um pouco difícil não fazer a mesma coisa sempre. E eu tento me desafiar a fazer coisas diferentes justamente para aprender, né? Se a gente fica na mesma técnica, a gente não sai do lugar. Então eu tentei fazer aí uma coisa com pinceladas mais soltas, meio que se misturando com, né, uma coisa com a outra, como se fosse aquele céu que a gente acorda 10 da manhã e parece que passou um avião no meio das nuvens, assim, e espalhou elas, sabe? Eu queria essa impressão, que as nuvens estavam soltas, digamos assim. Depois de fazer uma sombrinha de roxo também embaixo das nuvens, eu decidi fazer mais um cogumelinho bem pequenininho ali junto daqueles outros 3. E também uns pontinhos brancos no mato que, enfim, podem ser qualquer planta, só para dar um acabamento mesmo. Também eu esqueci de filmar, mas eu fiz essa parte de sombra no cogumelo que também deu toda a diferença. E o resultado é esse, gente. Aí eu já tinha estourado a boca do balão, entendeu? Já tava com as minhas costas como, gente? Latejando, mas ainda assim muito feliz de estar pintando de novo. Fazia muito tempo que eu não pintava. E esse quadro foi o que mais deu trabalho para tampar o fundo. Eu usei muito canetão nele, então eu tive que fazer várias e várias camadas. Pelo menos umas 3 eu fiz. E chegou nesse tom verde, o que mudou totalmente a minha ideia inicial, que era fazer rosas vermelhas. Então eu mudei, fiz um vaso e fiz flores amarelas com alguns toques laranja e brilho dourado também. Ficou muito legal, até superou minhas expectativas. Eu nunca tinha feito um vaso, né, de planta e foi a primeira vez. Eu misturei bastante o marrom, né, com o vermelho para dar esse tom de barro mesmo. Trabalhei bastante com branco ali naquelas partezinhas
tanto da boca do vaso, para poder dar essa impressão de que tem um relevo, e também na parte que o vaso, como se tivesse uma luz refletindo nele, então trabalhei bastante isso. Comecei a fazer ali uma flor que eu não conhecia ainda, tava inventando mesmo, tá, gente? Então, se vocês me perguntarem que flor é essa, eu não sei, tá? Não sei. Saiu da minha cabeça, é uma coisa, sei lá, é uma mistura de girassol com crisântemo e noemi mesmo, tá? Na flor eu usei pelo menos 3 tons de amarelo. Eu misturei primeiro um amarelo bem pigmentado que eu tinha. Depois eu misturei um pouquinho de amarelo com branco. E aí, por último, eu vim com um amarelo alaranjado, o que deu bastante contraste com o verde do fundo. Verde e laranja combinam bastante. Depois, no final, eu adicionei um pouquinho de dourado